Quase que eu não entrava, rapaz. Quase que eu não entrava aqui hoje. Hoje tem Queen. Olha lá, forró, rapaz. Bom dia. Forrozinho, rapaz. É, Monique. Ei, Chu, estás aí entrando, os meninos nem estão hoje aqui pra dançar um pouquinho. Olha, você amar Queen, tentar procurar Queen em outros ritmos é maravilhoso, viu? Pra agradar aí todos os gostos, tá vendo? Então não pode dizer que não gosta de rock, porque eu acabei de encontrar Queen pra você dançar um forrozinho, tá certo? E meu perdão, Chu, estão todos vendo um documentário agora no horário de filme cultural. Eles escolheram, é um bem divertido, tem a ver com a história de ontem. Mãe, é forró. Nosso rock virou forró. Bom dia pra vocês. Onde eu acho isso? Eu só acho que uma das pessoas mais curiosas que você pode conhecer. Se eu não souber onde tem, eu vou achar. Oi, Carla, tudo bom? Então, quem gosta de forró, olha, não pode dizer que eu não sou eclética e estou colocando há quase 50 dias só rock aqui pra vocês, né? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Maravilha, antes que entre aqui um pagodão, rapaz, olha, antes que entre um pagodão, a gente dá uma pausa aqui, deixa quietinho, simbora. Não sei, o que é que você acha, Tami? Acha que amanhã devia entrar um samba? Eu já coloquei swingueira, já coloquei forró, já coloquei em dancing com a Loki, né? Então, DJ assim, pauleira. Pois é, agora eu vou botar um samba, tá certo? Aí a Lê dizendo, adoro chegar no horário pra escutar. Pois é, essa é a diferença. Quem chega cedo consegue ver, né? Quem chegou ontem conseguiu ver os meninos fazendo aqui um espetáculo com o United, né? Vocês estão bem, pessoal? Tudo certo? Muito bom dia. Obrigada por estarem aqui. Olá, Adri, tudo bom? Coisa boa te ter aqui. No nosso conteúdo de hoje, a gente vai complementar uma coisa muito importante, tá? Tem muita gente tentando colocar em prática. Parece que eu não esperava era o quê? Eu colocando Queen forró, é? Só pra eu saber. Antes de eu continuar aqui. Vamos ver se é isso mesmo que você quer dizer. Viu as crianças cantando ontem? Pois é, Adri, isso aí é o dia todo no juízo de uma pessoa. Então eu tava querendo selecionar a Queen pra pôr aqui, mas tava a música da United do almoço, do café da manhã, da janta, tudo canto. Eu falei, sabe uma coisa, vocês querem entrar cantando comigo? Porque não é possível. Eu tento montar aqui a aula de Chá com Joe e vocês só com essa música, eu com essa música na cabeça. Eles, quero. Tá bom. Então vamos. E aí eles vieram um sucesso. É, mas tem que agradar todas as pessoas que por aqui estão também, né? Botar rock todo dia pra todo mundo seria sacanagem. Pra quem não gosta de rock, eu não posso empurrar a goela abaixo. Aí eu vou em contra, já que eu decidi que ia ser Queen todo dia, eu escuto meu Queen todo dia e tento trazer num formato diferente, de vez em quando, pra ninguém me deixar aqui sozinha na abertura, né? Olha lá, pessoal.
Quem vem acompanhando o trabalho dessa semana, mesmo que não esteja ao vivo, muitos de vocês assistem depois, quando está salva, né? Antes a gente deixava salvo somente no YouTube ou em outra plataforma. E agora a gente deixa, tem muitos dos últimos vídeos estão ali no IGTV, aqui do próprio perfil do Platzone. E durante esses últimos dias a gente tem falado exclusivamente sobre algumas ações de publicações, de comunicação, de ações nas redes sociais, que canais usar, o que fazer para facilitar a nossa vida nos agendamentos, de postagens ou de envios de e-mails. Enfim, a gente tem ideias para poder construir os conteúdos que vai comunicar aos clientes dentro da nossa área, obviamente. Então a gente vem fazendo isso durante essa semana inteira. Então o que a gente vai falar hoje é algo que facilita muito a minha vida para que eu consiga fazer tudo isso acontecer. E que muita gente vê isso como exemplo e tenta trazer para a sua vida para fazer a coisa acontecer também, né? Então, por exemplo, há pessoas que estão comigo no Atravessando a Ponte, ou eu passo umas tarefinhas nas orientações dirigidas, ou tem que agendar uma aula comigo direcionada, e quando a gente faz tudo isso, a primeira coisa que eles apresentam de dificuldade é de que maneira eu vou aplicar a minha rotina, de que horas eu vou estar fazendo tudo isso. Então chego eu aqui, que tem gente pedindo para a gente compartilhar, para que eu possa ajudar a trabalhar essa rotina, coisa que a gente já fala e já compartilha há já nem sei quanto tempo, uns quase 3 meses antes de toda a pandemia acontecer. Aqui em Portugal aconteceu uns dias antes, a gente conseguiu alertar, consegui tentar falar aquilo que o meu coração sentia e o que eu estava vendo no mundo. Olha, fica pronto para fechar o estúdio, para pausar os atendimentos, para se reinventar fazendo de outra maneira e se prepara, porque esse anúncio que é 15 dias não vão ser 15 dias. Então quem estava comigo desde aquelas lives que eu comecei a fazer de propósito, assim, sem nenhum agendamento, não era dentro do Chá com Joe, não era dentro do 939, era simplesmente umas lives de instrução, tentando alertar. E muita gente que seguiu aqueles conselhos desde aquela época seguiu direitinho e hoje me passa toda essa... Oi, Tassi, tudo bom? Me passa esse agradecimento, né, de que as coisas deram certo por conta de ter tomado ações lá atrás. A gente não está falando aqui só sobre momentos do isolamento, da quarentena. O que eu vou trazer aqui é rotina que mudou um pouquinho, né? Então, há algumas pessoas que estão em isolamento. Nesse exato momento, se eu olho pela janela, Portugal está voltando ao normal, né? A gente já vem falando sobre isso. Vem várias coisas que estão sendo liberadas e tudo com datinha certa, enfim, toda uma organização, um exemplo mundial, e vem sendo feito de forma organizada. Mas como as crianças não voltam às escolas até terminar esse semestre, ou seja, até terminar esse ano letivo, eles só retomam quando começa o próximo ano escolar, que é em setembro aqui. Então tem crianças dentro de casa até setembro. Do mesmo jeito aí, pode ser que trabalho possa voltar ao presencial, mas as crianças ainda não estão voltando. As crianças, muitas delas estão em casa. Para quem tem criança. Para quem não tem, pode estar conciliando com outro integrante dentro de casa, companheiro, esposo, mãe, vó, quem seja, né, irmãos. Então, tá tendo que construir uma rotina com outra pessoa dentro de casa. Então, ter que fazer a construção de uma rotina para que funcione dentro da harmonia da casa é o assunto que eu trago hoje. Então, se isso foi interessante, para que você possa fazer toda essa organização, aqui estamos nós para trazer algo que o pessoal vem me pedindo bastante, tá certo? Então, a primeira coisa vou fazer aquilo que a gente sempre combina, desativei os comentários, não para que vocês não falem, não compartilhem, não opinem. Vocês podem fazer isso o tempo inteiro ali na cartinha com a interrogação e mandar corações, já sabem disso, tá bom? É só para poder não tapar o slide. Então, você tem um projeto, você com esse tempo que aconteceu, ou que ainda está acontecendo, de isolamento, semi-isolamento, ou do que seja, com certeza foi um momento que te fez refletir, ou está te fazendo refletir, em cima de algum projeto, alguma ideia, alguma coisa que você quer e sempre quis colocar em prática. Ou você sempre quis, ou você começou a querer, mas ainda não teve chance. Só simplesmente abriu a tua cabeça
para um novo mundo e você ainda não sabe como é que você pode fazer acontecer. Então você sabe o caminho, sabe onde você quer chegar, você tem que traçar essa estrada e de que forma você vai fazer isso no meio dessa loucura que muitos estão vivendo no momento, né? Tem gente que está tendo dentro de casa uma vida de homeschool, né? Seja particular, tipo você está fazendo algum curso, está fazendo alguma especialização, está fazendo alguma coisa que migrou parcialmente ou integralmente para o online. Se você tem crianças, as crianças estão no homeschool nesse momento e aí vai variar bastante. Crianças que têm uma idade mais dependente de uma criança que pode ser mais responsável, né, autônoma, independente, faz total diferença no momento desse, obviamente, né? Então você está vivendo essa vida meio quarentena ainda, mesmo que o normal ainda não é normal, né? Então, por mais que algumas pessoas, não, a gente voltou ao normal, ainda não está 100% normal na grande maioria dos casos das pessoas que possam estar me ouvindo agora, né? Se tiver diferente do que eu estou dizendo, por favor, compartilhe aí comigo na cartinha, que aí eu comento aqui. Tá em casa e você tá trabalhando como um louco com as crianças rodando ao redor do seu desk, tendo que fazer atividades, solicitando o tempo inteiro atividades, o celular tocando o tempo todo, o telefone tocando com o trabalho, a agenda ali avisando, né? Enfim, você fazendo home office, seja por conta própria, porque você definiu que ia fazer home office, seja porque alguém te condicionou a esse estado de home office, né? Então você está ali em casa, tendo que fazer algumas ações, mesmo que o escritório, o estúdio voltou ao normal, mas você pode não conseguir voltar ao normal no momento, porque a criança ou as crianças, ou por conta de alguma questão da vida que ainda está diferente, você não conseguiu voltar essa rotina ao normal. O que eu trago aqui? Eu trago uma ideia, a live de hoje é curtinha, quero deixar para a gente poder fazer umas discussões e uns comentários aqui mais ao final. Então, hoje é uma live mais objetiva, tá certo? Então, como muita gente vem me pedindo para fazer isso com relação à rotina, então eu já trago aqui um modelo. Um modelo que é muito útil para mim, que foi muito útil para mim. Então, ela tá muito pequenininha aí para vocês, mas o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma grade que vocês vão começar mais ou menos assim, né? Vocês constroem uma grade, vai fazer todas as colunas, todas as faixas horizontais para vocês chegarem aqui. Tá? Então, como é que eu construo? Essa seria um modelo da minha rotina que eu não posso construir sozinha, tá? Então, tem que prestar bem atenção nisso, porque ela tem que construir baseada em vários fatores. E ela funciona da seguinte forma. Eu coloco, e só funciona se você fizer tudo isso conciliando, tá? Então, eu coloco modelo rotina. Põe os horários que eu determino. Se a hora de acordar for 7 da manhã, aqui nesse caso é tarde, porque eu estou numa fase, essa nem é a rotina atual, tá? Mas assim que eu construí essa rotina, ela funcionou para mim super bem, porque aí eu tinha que acordar às 7 por causa da hora de dormir até mais tarde. Então, para ter um rendimento mínimo, eu tinha que acordar um pouco mais tarde dentro dos nossos horários. Aí tem aí, acordar, meditação, pilates. Meditação para mim é algo que já se tornou muito enraizado. Então, meditar para mim, não necessariamente nessa fase, é um meditar de parar e ficar numa posição, né, ali super ausente do mundo. Não, é simplesmente entrar em mim, escutar uma meditação guiada ou só uma música super relaxante e eu tentar me transpor um pouquinho para os meus próprios pensamentos, para as sensações do meu corpo, da minha respiração, enfim. Mas normalmente eu tenho uma afinidade, eu tenho um interesse maior nas meditações mais guiadas, tá? E o que a gente tem aqui para fazer? A gente constrói aqui o horário, aí tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Por que eu coloco o sábado e o domingo? Porque nesse momento não está fazendo diferença ter crianças na escola ou não na escola. Quando elas estão na escola, estão fora da escola, elas estão dentro de casa. Então, de que forma eu conseguiria montar se eu tivesse aí o sábado e o domingo para tentar manter no sentimento das crianças? Aqui temos adultos e temos crianças, né? Então, 2 adultas, 2 crianças. De que forma a gente constrói essa vida com 2 pessoas tendo que trabalhar, 2 pessoinhas tendo que estudar e demandando, né? Precisando de ajuda, de orientação. Então, tem que ter um horáriozinho para cada coisa. É óbvio que a gente divide as funções dentro de casa,
Mas de que forma a gente faz isso? Então, por exemplo, se no sábado e no domingo eu mantiver o meu horário de acordar e a minha rotina matinal, após o café da manhã, um horário também estipulado para o café da manhã, tem um momento que sempre aconteceu no presencial, sempre aconteceu na vida real, o momento da biblioteca. Era aquele momento que a gente saía, eu ia com as crianças para o nosso jardim favorito, aqui, nosso parque favorito aqui no Porto, que tem uma biblioteca dentro. Então a gente vai para a biblioteca, tem várias ações lá, eles trocam os livros da semana para levar para casa e ficam ali, tem muita criança dia de sábado, então é um momento gostoso. Então a gente tenta transpor esse momento de biblioteca para dentro de casa, que é a realidade que se tem hoje. Faz a mesma troca, tenta fazer a mesma coisa com os mesmos sentimentos, né? Quando a gente quer fazer, por exemplo, dia de domingo sempre foi o dia que a gente saía para dar uma corridinha pela cidade, para sentir a cidade. Então a gente colocava uma musiquinha alta, corria em grupo, corria com caminhada e saía andando pela cidade, conhecendo a cidade, aí parava em algum lugar, curtia um pouco. E essa atividade física em família a gente continua fazendo naquele momento, respirar um pouco, para higienizar a mente em alguma praça aqui perto, e como as coisas já estão sendo liberadas de forma mais tranquila, mais segura, ainda que a gente vá de máscara, não dá para sair correndo, mas a gente dá umas caminhadas para eles também continuarem, né, com essa sanidade mental, né? E aí, jogo, atividade em família, um filminho em família que a gente escolhe por semana. Então, para ter aquela coisa de não ter horário para assistir um filme, eu quero assistir um filme. Ah, eu quero comer pipoca. Ah, eu quero almoçar. Não estou afim de almoçar. Ah, eu vou dormir mais tarde hoje porque eu estou no telefone e aí amanhã acordo só às 9 da manhã. Para não ter essa bagunça na rotina, então eu recomendo realmente fazer isso. Não adianta eu colocar a minha rotina aqui. O exemplo só é para que vocês entendam que eu tento ao máximo colocar um horário para cada coisa. Assim, quando eu faço isso, eu já mostrei para vocês como é que eu coloco cada horário desses. Se, por exemplo, eu tenho ali, Projeto 939, às 9 da manhã. Então, para eu produzir o vídeo, ou a ideia, ou compartilhar do 939, eu construo naquele horário das 9. Tentando, para o meu horário, publicar às 9h39 da manhã, né? E, por sinal, é algo que eu falhei, por conta de tanto conteúdo vídeo e tanto conteúdo live, tanto conteúdo de gravação, do Atravessando a Ponte, das mentorias, que eu chamo de orientações dirigidas, das aulas online. Então, de tanta coisa que vem sendo feita ultimamente, o 939 que eu prometi, inclusive, pela minha vontade, pela minha sede de querer compartilhar e continuar com aquele número crescendo do 939, eu prometi publicamente, acho que na semana passada, que eu ia voltar a fazer diariamente, era o meu desafio, e eu falhei. Então, falhar com um desafio pessoal, ao invés de nos deixar para baixo, que nos impulsione a, olha, tudo bem, faz uma semana que eu garanti, não deu certo. Mas eu tenho sempre a chance de marcar um novo zero. E vamos embora, assumir que garantir uma coisa que você não conseguiu dar conta, estava além das suas possibilidades. Então, vamos lá, vamos retomar, vamos de novo, igual a uma dieta, igual a uma programação, igual a um livro que você quer começar a ler, igual a uma nova rotina que você quer estipular, igual a um novo desafio, tá? Então, tá tudo bem quando não deu certo, simplesmente volta para a estrada e faz acontecer, né? E aí tem o horário, né? 9h39, 9 da manhã. Então, eu colocando isso daí, às 10 da manhã é produção de conteúdo. Porque não é só chegar aqui na live do Chá com Joe e começar a falar. Existe a produção desse conteúdo. Não é só enviar um e-mail para chegar na sua caixa de correio. Tem uma produção de conteúdo por trás. Não é só fazer um post qualquer, sem intenção. Existe uma produção de material e cada um tem o seu foco com produção de material. Se o meu é através do Instagram, ou dos e-mails, ou do Telegram, né, ou por aqui, né, numa live, cada um tem a sua forma de fazer. Isso a gente falou ontem, eu acredito. A gente falou muito sobre o que é que você quer falar, através de que plataforma você quer falar e para quem você quer dirigir esse falar. Então é muito importante que você faça esse passo a passo. E aí eu trouxe várias dicas de poupar o seu tempo, poupar o tempo em agendamento das tuas publicações, agendamento do disparo dos e-mails, agendamento de tudo que você conseguir fazer, tirar um dia para fazer tudo de texto para se inspirar, separar todas as fotos, separar tudo que você quer fazer, a lista das pessoas que você vai se comunicar e lançar no dia ou no horário que você
prometeu ou já sabe, já analisou e sabe que é a melhor forma de fazer. Essa rotina é uma das melhores formas de trabalhar a minha produtividade. É uma das melhores maneiras de colocar uma pessoa como eu, que sou hiperativa, e por ser hiperativa eu fico me distraindo, é muito fácil me distrair com alguma coisa, é muito fácil receber uma mensagem e querer fazer ou solucionar aquele pedido que tem na mensagem, ao invés de continuar fazendo aquilo que eu estava proposta a fazer. É muito fácil eu entrar no Instagram para procurar só um perfil para verificar determinada coisa e de repente me perder, e quando eu vejo eu estou olhando a vida de alguém que eu nem conheço. Então é fácil. Então, como eu tenho essa facilidade, então eu preciso de alguns recursos para mim. Ei, Vanessa, e aí? Estás fazendo o quê? Né? Então, já falei sobre isso. Eu coloco no meu celular, nos meus alarmes, eu coloco, assim que terminar essa live, eu vou colocar nos stories, puxando para lá no chat do Telegram, no canal do Telegram, um print de uma parte da minha tela, por exemplo, dos alarmes do celular, para você ver como é que eu faço, e é de acordo com uma tabelinha como essa que já foi editada, mas como eu já tinha essa em print, eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, produção de conteúdo, eu faço desse jeito. Então, na sexta-feira tem ali agendamento, às 10 da manhã, agendamento MLabs, que seria o agendamento das postagens através da plataforma, que eu falei ontem, eu acredito também, da plataforma de agendamento de postagens. Essa não funciona com agendamento de disparo de e-mail. Aí eu uso outra plataforma e eu vou trazer isso provavelmente amanhã, falando sobre essa lógica de disparo, de envio, de e-mails, por exemplo, para a tua rede de contatos do estúdio, dos teus clientes, dos teus alunos, né? Como é que funciona isso? E de que forma isso se reverte na tua melhor produtividade, certo? Então, fazendo isso aí, tem essa linha às 11 da manhã em vermelho. Então, todas as três que estão mais vermelhas, né, um rosa quase avermelhado, então, são cursos, por exemplo, que aí você vai colocar. Eu estou fazendo um determinado curso agora, vamos imaginar que estou fazendo Atravessando a Ponte com a gente, e aí eu tenho que estudar determinado tempo, pelo menos, por dia, de conteúdo. Então, se eu separo ali às 11 da manhã esse horário para estudar aquele conteúdo, então aí eu separei, cada uma dessas linhas é um conteúdo diferente, que eu também posso moldar e mudar de acordo com a necessidade ou quando terminar um dos cursos. Então, coloco, é o que eu vou estudar das 11 ao meio-dia, todos os dias é aquilo ali. Então, meu despertador vai tocar, vai me alarmar, vai avisar que eu tenho que entrar ou abrir a plataforma para assistir tal curso, para dar continuidade e ter uma consistência, né? Aí vem, por exemplo, de meio-dia, relacionamento com alunos ou clientes PZ. O que é isso? Todos os horários, esses dois azulzinhos, que eles são mais amplos hoje em dia, mas nesse momento que eu construí, como a prioridade estava sendo diferente, então eu coloquei ali relacionamento, atenção, alunos, clientes, PZ. Então, tudo que eu tinha que fazer que fosse bem necessário de fazer, o foco naquele momento estava ali, naquele horário de meio-dia. Eu queria agendar, agendava na segunda e na quarta, ao meio-dia, por exemplo. E aí, se você também atua, como aqui em casa a gente tem que fazer divisão de tarefas, como preparar o almoço, preparar o jantar, ou fazer qualquer outra atividade que seja doméstica, tá certo? De limpeza, de roupa, de arrumação, de organização, do que seja ainda não relacionado a crianças, põe na tabela também. Porque se você não coloca na tabela, você só vai fazer quando tem vontade. Ou você, por exemplo, está organizado para assistir um curso, mas você viu que o chão está meio lhe dando nervoso, você vai querer fazer uma arrumação, uma limpeza no chão, num horário que estava estipulado para você fazer uma outra coisa, né? Então, como eu já compartilhei aqui algumas tabelas em que você, como quadro de Kanban, que você organiza a sua vida de acordo com horários certos para fazer cada função, do administrativo, do casa, do não sei o que e tal. Isso te ajuda a ter uma clareza de que forma tu pode dividir essa tua tabela também, tá? Então procura também, se essa aula estiver disponível, procura a explicação dessa aula para ver como que a gente pode utilizar, tá? E aí tem o horário do almoço. E aí você faz, se dentro de casa você consegue dividir, e é importante delegar para saber dividir. Algum adulto faz o almoço num dia, o outro adulto faz o almoço no outro dia. Crianças poderem ajudar com lavar pelo menos os seus pratos. É bom ganhar essa responsabilidade,
nem que seja tá ali brincando um pouquinho, lavando enquanto você tá lavando outras coisas, então dá umas coisinhas de plástico para ele poder lavar em cima da pia, em cima de um banquinho, enquanto você tá ao lado fazendo também. Sempre fiz isso. Então ajuda a criança a entender alguns sensos de responsabilidade. Bagunçou o quarto, os brinquedos, as coisas da escolinha, transpor, colocar novamente de volta, guardar, ter os locais certos para guardar, o teu cantinho de trabalho, principalmente quando ele for online. Por que eu estou sempre aqui com essas madeirinhas fazendo de fundo? Porque foi o cantinho da casa que eu escolhi, que não incomoda, não atrapalha. Se eu estiver aqui falando, e eu vou estar falando o tempo todo, seja gravando um vídeo, seja dando uma aula, seja dando uma orientação, seja agendando alguma coisa com alguém, então não é só na hora da live que eu estou diante dessa tela, né? Tem muita coisa por trás das cortinas também. Então, para eu fazer isso aqui e não estar poluindo a casa com a minha voz o tempo todo ali falando, porque tem crianças que estão escutando a voz do professor, tem criança que está assistindo algum vídeo de aula gravada, enfim, tem sempre alguém fazendo alguma coisa, então a gente não pode também tornar a casa um tumulto. Então a gente tentar separar o localzinho, deixar tudo separado, deixar tudo organizado, saber exatamente onde é que está cada coisa, tudo isso faz parte. Então delegar as funções para todo mundo ajudar em casa, conversar com todos a respeito da construção dessa rotina. Se você é sozinho em casa e a sua rotina não depende da rotina de ninguém, maravilha. Mas é muito importante que isso te torne ainda mais disciplinado, porque não vai ter ninguém para poder estar te conduzindo. Se tiver a fim de botar as pernas para cima na rede, vai botar as pernas para cima deitada na rede, entende? Não vai ter ninguém para dizer: o que estás fazendo aí deitada? Bora, força, levanta, né? Então tem um lado positivo de tudo, um lado negativo de tudo também. Então na construção dessa rotina, para eu fazer a minha, eu precisei verificar primeiro a rotina de Benício, a rotina de Sofia, a rotina da casa, com a função de cada uma, qual era o horário que a gente já tinha estipulado desde sempre, antes de qualquer quarentena. Qual era o horário que a gente tinha? Quem vai pôr a mesa para o outro dia do café da manhã? Quem é que prepara no outro dia, normalmente? Quem arrumou a mesa do café da manhã é quem vai no outro dia colocar as coisinhas que são da geladeira, por exemplo, né? Então, tirar da geladeira os frios para colocar em cima da mesa. Todos, quando terminam de fazer, então, não sou aquele tipo de mãe que vai recolher toalha molhada em cima da cama, que vai recolher brinquedos que estão espalhados, que vai lavar o prato do pequeno, que vai... Então, eu incentivo essa responsabilidade há muito tempo, isso não é uma coisa de agora. Então, isso já ajuda, tá certo? Então, nesse caso, eu construí essa rotina, mas baseada na rotina de todo mundo, depende muito de quais são as ações de casa também, tá? Então, só pra gente começar a fechar aqui essa ideia, então tem ali, ó, o horário do Chá com Joe, que até não tá editado, né? Na quinta-feira é sempre uma hora mais cedo, por exemplo. Quando a gente tava fazendo os Tea with Joe workshops, sempre era no horário, aquele verdinho ali na terça-feira. Então, fazer o Tea with Joe, que é o Chá com Joe em inglês, que eram aqueles workshops que a gente fez, 4 edições imensas no YouTube, com pré-inscrição, com profissionais incríveis, super gabaritados, experientes, que a gente trouxe para compartilhar com workshops gratuitos, né? Conhecimento gratuito. O que mais? E aí, chegou aqui um comentário, a gente já vai fazer. E tem o horário da janta, do jantar, tem a gratidão, o recolhimento de fim de dia. E mesmo assim, se você é daquelas que ainda gostam de ouvir alguma coisa à noite, se um dos conteúdos das coisas que você vem aprendendo der para fazer depois que as crianças se recolherem, você acha que ainda não é hora de recolher, você ainda é uma pessoa que consegue esticar mais um pouquinho, dependendo do conteúdo daquilo que você tenha para aprender, você consegue incluir nesse último horário, como eu fiz nessa época, que eu precisava de horas a mais. Então eu fiz nessa época às 10 da noite, ainda tinha mais um conteúdo que eu estava ali disposta, um curso, um direcionamento, um aprendizado específico que eu queria, e aí você vai fazendo aquilo, e aí agendou, fechou o seu dia, tá bom? Deixa eu só ver aqui esse comentário rapidamente. A Tami dizendo, sou dessas também. Pois é, Tami, a gente vai criando essas identificações, né? Se não fizer isso aqui, as coisas não funcionam. Então, olha, essa tabela eu crio a partir de todas as funções que eu tenha, tá? Então, todas as funções como aluna, como professora, como mentora, digamos assim, né? Orientadora, como mãe, como esposa, como dona de casa, né? Como uma pessoa que mora numa casa, que todo mundo precisa fazer algumas ações dentro de casa, como empreendedora, enfim, como criadora de conteúdo,
Então, tudo isso eu tenho que estar fazendo. Então, eu vou organizando tudo que eu posso, fazendo isso aí. Tenho que unir a rotina de todos da casa. Tenho que ser disciplinada, então, para isso, eu uso como recurso o meu despertador, como eu já falei, os alarmes, para me avisar tudo isso. Eu tenho que ser disciplinada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser, para o meu coração e meu cérebro não surtar, eu tenho que ser flexível com as intercorrências, né? Temos que conversar entre si. A tabela, por exemplo, que eu fiz para Benício, nesse caso, né, trazendo aqui, eu fiz com ele. Então, essa tabela ele já editou e ele já transformou em tabela no Excel, porque foi mais um dos aprendizados que ele teve nessa forma de autoaprendizagem que ele vem tendo, e ele mesmo já reconstruiu a sua tabelinha. Ele já reconstruiu tão bem que, para vocês terem uma ideia, ele está me ajudando a construir a rotina das crianças, dos filhos no caso, de quem está com a gente no Atravessando a Ponte. Só para você ter uma ideia. Então, ele gostou tanto de fazer isso, e Sofia também tem a rotina dela, super disciplinada, mas Benício está tão envolvido com isso que ele quer ficar ajudando, e não sabe ele o trabalho que pode ter, mas dele ajudar na rotina de todo mundo. Então, o que ele fez? Para vocês terem uma ideia, essa rotina não é a perfeita, só para vocês entenderem como é que tem aí, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente não consegue dar conta daquilo que tem que dar, porque não compreende que o todo que está dentro de casa tem que conciliar, tem que fazer junto. Tem uma criança pequena, por exemplo, está bem do seu lado e você precisa aprender uma ferramenta nova, por exemplo, ou dar uma aula. É muito importante ter alguns recursos para que a criança possa estar brincando sozinha e se entretendo naquele momento. Se a criança for pequenininha e não dá para fazer isso que eu vou demonstrar agora, Benício tem 9 anos, então já é uma criança fora que tem uma personalidade mais autorresponsável. Sofia já tem 11, já vai fazer 12, então assim, são crianças maiorzinhas. Se a gente tem uma criança pequenininha, 4 anos, 3 aninhos, 2 aninhos, então há muitos recursos. Recursos como, por exemplo, sei lá, picota um monte de papel, amarelo, preto, vermelho, de todas as cores, e mistura dentro de uma bacia. E pede para ele separar por cores em vasilhas diferentes. Ele vai ter um trabalho danado para fazer isso. Mas não é possível que ele não use a hora inteira daquilo que você propôs para ele. Você deu uma atividade para ele e diz que a mamãe também está fazendo a atividade dela. Então, se ele entende isso aí, a coisa já vai facilitando, vai enraizando na cabecinha dele, né? Eu já vi ideias fantásticas, eu já vi ideia de mães que vamos imaginar que teu filho tenha uns brinquedinhos meio miniatura, né? Umas ferramentinhas, ou um tipo Playmobil, ou uns bonequinhos menorzinhos, e aí tu coloca numa vasilha, tipo um Tupperware com ele, e põe água, e põe no congelador para congelar, certo? Tenta imaginar que o local que tu pode trabalhar é numa varanda, tu coloca teu filho ali naquele momento em cima de um toalhão na varanda para pegar o seu solzinho. Então é uma ação que você precisa fazer de pelo menos uns 40 minutos ali, 50 minutos está suficiente para que ele esteja atento a alguma coisa. Lá vem o bloco de gelo com os bonequinhos dele dentro. Deve ser desesperador, mas eu já vi. Aí coloca uma seringuinha, ele pode pegar água e pode ir molhando o gelo para ir salvando os bonequinhos. É impressionante, tem cada ideia que vocês não têm noção. E de verdade são ações que podem ajudar muito uma mãe que precisa fazer pequenas ações que são para ela, mas se for dentro de um horário que é difícil, que a criança precisa de atenção, então é isso que faz. Então, para evitar que a criança esteja sempre, né, na tecnologia, em cima, na frente da televisão, é uma forma muito fácil, na minha opinião, é muito cômodo simplesmente meter uma criança na televisão ou entregar um tablet, porque não se tem a criatividade de fazer. Mas não é fazer junto, não tem que só sentar e fazer. Né? Eu sempre fui incentivada, vamos imaginar, minha mãe chegava, armava brincadeira, esticava um lençol, amarrava as pontas, virou uma cabana. Pegava minhas caixas de brinquedos, se fosse o caso, colocava lá embaixo e introduzia a ideia da brincadeira. Acabou. Eu ali passava mais umas 3, 4 horas fácil. Então, por conta dessa base, eu consigo trazer isso para a minha vida atual, né? E desde que os meninos eram menores, né? Então, isso facilita, porque eles se ocupam, fazem coisas que são úteis, que são produtivas, que são felizes, que ajudam com a criatividade, com
com essa responsabilidade, enfim, com o respeito do teu espaço também, enquanto você vai fazendo outras coisas, tá bem? Eles podem colaborar também com as tuas ações da casa. Vai estender roupa? Pode perguntar. Se quer ajudar a mamãe, para ver se ele não quer vir estender a roupa. Se ele não quer lavar um pouquinho da roupa, então você vai ter que lavar e botar umas coisas para lavar, ou ter um trabalhinho ali, dá uma bacia para ele, faz alguma coisa, ele pode até sujar um pouco, mas ele vai se ocupar e vai se achar, porque está fazendo algo do tipo também, está ajudando. Então, são coisas que você pode ir fazendo que às vezes a gente se confunde achando que tem que sentar e fazer junto com a criança. E não necessariamente é isso. Eu não estaria agora no Chá com Joe falando aqui com vocês se não tivesse essa rotina construída para os meninos estarem ali tranquilos, seguindo a rotininha deles. Daqui a pouquinho toca o alarme e eles seguem para o próximo horário. Mas para isso, eu precisei parar um pouquinho, dedicar um tempinho para construir a planilha com eles e explicar o que eu estou fazendo, explicar o que é que eles estão fazendo, explicar como a gente pode fazer essa rotina, explicar o porquê da gente ter que viver isso, o que é que está acontecendo com o mundo. Ou seja, quando a gente explica as coisas, seja principalmente nesse caso para as crianças, por menorzinha que ela seja, ela vai entendendo o porquê. Ela vai entender por que mamãe está em casa, mas mamãe não pode estar comigo o tempo todo. Né? O porquê que mamãe está no celular e eu não posso estar no celular. Enfim, então, tentar deixar claro para os meus filhos que eu não incentivo que fiquem no celular o tempo, né, no celular, ou que seja o tempo todo. Mas não ficam. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Mas, e eu estou no telefone o tempo todo. Então, quando eu digo assim, é o meu meio de trabalho, né, e puxo eles sentam comigo, tenta ver um pouquinho o que é que eu estou fazendo, para ver que eu não estou ali só de bate-papo, ou buscando nada com nada, ou flutuando na internet. Então, quando você usa da comunicação, que a gente tem falado tanto essa semana, para que a casa, nesse caso eu estou trazendo o lado das crianças, né? Que é a solicitação maior que as pessoas têm me pedido. Por isso eu peço desculpas a quem não é mãe ou pai que esteja aqui assistindo agora, mas é mais por essa necessidade. Mas quando você traz a comunicação para o coletivo, explica tudo o que está acontecendo e constrói junto, o negócio anda melhor, tá? Você pede ajuda, diz o que é que você tá, o que é necessário para que o seu lado também dê certo. Então, olha, eu sei que você tem muita tarefa, eu sei que você tem muito trabalho de casa, eu sei que você tá com muita aula e eu também tô. Então, vamos se ajudar. Se eu puder fazer, olha, eu faço a comida, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. O que é que você pode ajudar? Pelo menos não sujando muito, ou quando sujar, limpar, ou quando, enfim. Então, são algumas ideias que a gente traz aqui. Então, nessa rotina de Benício, o que é que eu fiz? Na escola dele, aqui em Portugal, já era período integral, já era manhã e tarde. Algumas escolas, uma grande maioria, quem tem filho aí no Brasil, a escola ou é pela manhã ou é pela tarde. A grande maioria, não sei aqueles pais que precisam trabalhar fora o dia todo, não tem um suporte em casa, então a criança também fica no integral. Tente imaginar que nesse momento a criança está no integral. Você que vai construir a grade de horários dela do período integral. Então, pode ser que a escolinha que ela estuda, né, tenha já um horário pré-determinado. É a partir desse horário pré-determinado que você vai construir aí a grade. Você coloca primeiro todos os horários obrigatórios, ou seja, todos aqueles horários que a escola, de forma virtual, estipulou no momento. Colocou. Depois que você colocar tudo isso, você vai acrescentando horários para que ela possa fazer, digamos, o trabalho que a professora de ciências indicou a fazer. Então, tem que ter sempre o horário que, naquela aula de encontro, uma aula gravada, a aula de ciências do encontro oficial, ela possa fazer em outro horário. Então, se tem uma aula de português ou ciências, ou que seja o horário fixo, tem que ter o da resposta, o que ela vai fazer. Então, você vai começando a duplicar, pelo menos, todas as obrigatórias. Depois que você faz isso, você consegue preencher e intercalar, principalmente, para não ser cansativo. Então, quando põe hora da leitura, meu filho pode ler um livro que seja indicado por mim, um livro super, sabe, cool, ou ele pode ler um gibi da Turma da Mônica. O importante é que seja um momentinho que ele está lendo. Então, para ele não passar uma manhã inteira só lendo e distraído, não fazer nada, sem rotina, de preguiça, com pijama o dia todo. Então, quando a rotina vira, eu estou indo para a escola, eu acordei, eu tomei banho, eu tirei o pijama, eu tomei café da manhã e começou a minha aula na hora tal. Então, a escola deles aqui só começa às 9 e pouca da manhã. A oficial, a de Sofia, tem aulas que só começa às 10h45 da manhã.
mas a rotina dela não começa às 10h45, às 8h30 da manhã ela já está no deskzinho dela, na mesinha dela, para fazer a rotina que ela criou com a gente, né? Então, hora da leitura é uma coisa que vai distrair um pouco mais, não vai ficar só aquele tempo todo, ou no virtual, né, na tela, ou fazendo alguma coisa que seja de muito raciocínio e de esforço. Então tem os momentos em que eles têm dança, tem um momento que tem teatro, tem um momento que tem alguma coisa de construção artística. Então aí aquilo que é sério, indicado, que eu vou dando sempre as sugestões, eu vou sempre chegando junto. O que é que você vai aprender em educação financeira dessa vez? Tem aqui, olha, os fundamentos, eu quero que vocês vejam esse vídeo. E aí eu passo o link de quais são os vídeos que eu quero que vejam. Quero que vocês sigam esse perfil, quero que vocês sigam esse canal no YouTube, porque eu quero que vocês aprendam pelo menos essas 5 aulas que tem aí. Então a gente vai fazendo essa brincadeira. Eles nesse momento, dia de sexta-feira, um dia que a gente vai aliviando essa rotina, é um dia que eles têm que assistir algum, eu digo, momento do filme cultural. Então eu tento colocar alguns filmes que sejam antigos, ou filmes que tenham alguma relevância, que tenham alguma história, que tenham algum peso, ou um documentário sobre alguém que eu considero uma inspiração e que eu desejo que seja uma inspiração para eles também. Então eu verifico, obviamente, a faixa etária indicativa, né, recomendada para o filme e tal, e aí de vez em quando eles pedem algum que seja mais solto, que não seja tão documentário. Na verdade, eles no momento estão assistindo um documentário daquela música, dos criadores daquela música, né, dos cantores da banda daquela música de ontem. Né? Então, tinha uma curiosidade de saber. Tem um documentário da história dos meninos, dos adolescentes. Então, estão assistindo isso, estão distraídos. Terminou isso daí, eles entram já de volta num momento que seja mais organizado, dentro de outra ação, dentro de outra atividade, cada um no mundinho. Então, às vezes a gente junta eles, às vezes é separado. Então, trazer isso para a tabela, para a rotina é muito importante, tá? Então, recomendo imediatamente, quem não tem ainda, que tente estruturar uma rotina. Começa a partir de um retângulo, faz uma planilha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou sábado, domingo, coloca os turnos manhã, tarde e noite para exemplificar absolutamente tudo que você quer pôr, tudo que você tem de ação, tudo que você precisa fazer e vai construindo de acordo com as necessidades da casa. O esposo está fazendo home office também, quais são os horários? Ele está o tempo inteiro no telefone, ele tem que sempre estar falando, ele está sempre em reunião no Zoom, com a equipe, com não sei o que, tentando trabalhar metas, ele é gerente, ou ele é organizador, ou ele é empreendedor, enfim, e ao mesmo tempo você tem que dar aula, você está dando aula de pilates e é online, mas você não consegue dar tantas porque os filhos têm 4 anos, 5 anos, 6 anos, são pequenininhos, então de que forma você pode organizar isso? Aqui é o segredo. De que horas eu posso fazer meu pilates, Vanessa? Eu não vou dar conta de fazer pilates, eu já tenho que fazer a comida, já tenho que não sei o quê. Então existe também todo aquele esforço de... Consegue acordar 1 hora mais cedo? Se conseguir acordar 1 hora mais cedo que as crianças, é o horário que você pode fazer suas coisinhas, né? Sem interferência, não é aquele horário que você está trabalhando. Então, quer fazer um curso, quer fazer o pilates, faz 3 vezes por semana o curso, 3 vezes por semana faz o pilates, um dia descansa. E aí vai colocando isso nesse horário, dá 1 horinha mais cedo que você acorda e vai fazendo a coisa dar certo, vai conciliando em casa. Conversa, senta e faz. Eu estou precisando de ajuda dentro dessa nossa rotina. E isso independente de quarentena, tá? Estou falando de uma rotina geral de casa, mas óbvio que aqui tem muito da influência do home office, da homeschool e tudo isso, né? De que forma você pode fazer dar certo? Rotina é tudo, sabe? Então, ela parece ser algo muito repetitivo, muito cíclico, mas ela traz resultados absurdos em produtividade, tá? Então, isso é o que eu tenho para trazer para vocês. A gente ainda tem aí pelo menos mais uns 10 minutinhos. Hoje eu saio uns 10 minutinhos mais cedo, uns 5 minutinhos mais cedo. Então, o que eu trago para vocês hoje é essa construção. Qual a importância dessa construção? Então, eu trago com o objetivo mesmo de... Caramba, eu passei a semana todinha falando sobre produtividade. Aliás, toda vez que eu vim trazendo essa live aula, né, eu trago em cima de produtividade, em cima de ações de organização, em cima de comunicação, de como facilitar a comunicação, como escolher os assuntos para comunicar, quais as plataformas usar, tudo para tentar facilitar as nossas 24 horas e como a gente pode usar bem esse tempo, né? Então, queria muito saber
como é que vocês fazem, se existe alguma pergunta, alguma recomendação, algum comentário, se vocês têm alguma coisa para contribuir aqui nesse finzinho, nesses últimos minutinhos. Desde já queria agradecer a todos que conseguiram estar aqui ao vivo, que vieram só dar um alô, aqueles que estão chegando mais ao final, aqueles que vão chegar só depois que a live estiver salva. E hoje eu fui falando mais lento, mais embolado, que eu tô com alguma coisa lá na minha língua, que aí toda vez que eu falo chega a dar um choquezinho assim, nos últimos dentes, e aí eu tenho que falar devagar, porque aí ela vai embolando, né? Então eu tenho que ver o que pode ser. E aí eu fico falando devagarzinho, olha, vocês tiveram a oportunidade de me ver falando mais serena, mais calma, mais rouquinha. E aí queria só saber se vocês têm algum comentário a respeito disso, qual a importância que vocês dão a isso, qual o interesse que vocês têm nesse assunto e se é relevante para vocês, tá bom? Se vocês têm alguma coisa aí para falar para mim. Enquanto eu dou um golinho aqui. Sempre demora um pouquinho para chegar aqui, né? Mas vocês estão fogo, viu? Com essa faca aí na cebola, fazendo o almoço. Acho que sim. Tá bom, vou interpretar dessa forma, tá bom? Olha, o conteúdo de hoje a gente deixa ele mais curtinho de propósito, porque eu queria compartilhar isso aqui com vocês para fechar toda a minha ideia de tudo que eu venho fazendo em todas essas últimas live aulas, tá certo? Eu espero que tenha sido útil para vocês, espero que seja algo que seja relevante, espero que contribua de alguma forma. Tá bem, Rosa? Faz sim isso. Se precisar de qualquer coisa, é só falar. Então, ajuda muito. Vocês não sabem como melhora no rendimento. Para não falar sempre a palavra produtividade, para melhorar o teu rendimento, sabe? Então, muda tudo, muda absolutamente tudo quando você constrói um horáriozinho para cada coisa. A Cris fala assim, já fazia para o atendimento, modifiquei para essa fase a rotina, faço na agenda do Gmail, rotina e tudo para manter a produtividade, mas é difícil manter. Sim, tá tudo bem, por isso que eu ponho os alarmes, tá, Cris? Eu ponho os alarmes porque faz todo um sentido para mim, quando eu me perco, um alarme toca ali, eu não me sinto mal, tá? Eu tento eliminar qualquer sentimento negativo, quando o alarme toca, faz, Vanessa, nesse momento, tipo, você deveria estar entrando para tal horário, você está fazendo isso, né? Então, eu fico meio assim. Foi ótimo, muito bom, que bom. Adorei as dicas de rotina, de sugerir filmes para eles verem. Eles não só, Tami, assistem um filme, eles têm que me passar um resumo depois. Então, essa é a parte mais interessante. Obrigada, Bruninha. Quando eles me perguntam assim, mamãe, um exemplo, tá? Qual a capital da China? Aí eu faço pesquisa do projeto amanhã. Ah, mamãe, eu faço, aí você não vai trazer só a capital da China, você vai me trazer algumas curiosidades da China, vai me trazer quais são sei lá, qual a rotina alimentar, quais são as principais cidades, além da capital, qual a bandeira da China, e aí falo, pronto, no outro dia, no horário de pesquisa e projeto, que eu tenho isso, muito importante incentivar o que é que eles fazem, sei lá, é para usar o computador, aprender a usar o Google primeiro, é uma grande enciclopédia, né? Então, eles vão lá no Google, pesquisam, e aí começa a fazer o trabalho, por exemplo, em paralelo num PowerPointzinho, que já incentiva. Então, eu também perdi um tempinho ensinando como fazer no PowerPoint. Se não for no PowerPoint, tenha a resma de papel, vai fazer aqui no papel, vai escrever, vai desenhar, já que não dá para, no meu caso, não dá para ficar imprimindo, colando, fazendo não sei o que e tal, então vai fazer desse jeito, vai desenhar, vai usar os hidrocores, vai usar as coisas, então super funciona. Eles estão cheios de projetos, cheios de desenhos, cheio de... Ou seja, a gente recicla tudo aqui em casa, né? Então, tem o lixo que a gente manda para o reciclado e o lixo que eles reaproveitam para fazer todas essas tarefas de artes. Então, funciona muito bem. Olha, eu também faço rotina com as crianças. Na sexta, Cine Day, Momento Família. Pois é. O nosso aqui é no domingo. De vez em quando a gente abre umas exceções, mas o nosso é no domingo. Sou dessas mães também, sempre digo, não lembro, pesquisa aí. Eu gosto de incentivar, apesar de eu amar ensinar, então quando eles me perguntam, eu amo
compartilhar o que eu sei, e na verdade faço bastante isso, mas eu gosto de incentivar exatamente o que vem amanhã. Então, para no outro dia, eu percebi isso no início da rotina, ficava muito assim, dependente de mim, de mamãe, o que é que eu faço agora em ciências, mamãe, o que é que eu faço agora em não sei o quê. Então, eu sempre sento no dia anterior, estipulo um horáriozinho, determino, tá tudo organizado para amanhã. Isso tem que funcionar para minha vida também. Né? Tá tudo organizado para amanhã. A gente já compartilhou isso na ficha de produtividade, que tá lá no, acho que eu ainda tenho no link na bio, para você baixar essa ficha de produtividade. Então, nessa fichinha de produtividade, você organizar o que vai fazer no dia seguinte, na noite anterior, faz toda uma diferença, né? Então, com as crianças a mesma coisa, eles saberem o que é que vai fazer no outro dia. Já sei que eu tenho os links dos vídeos para fazer o pesquisa e projeto, já sei qual é a minha temática, ou já sei qual é o documentário que eu vou assistir para saber o meu resumo, já sei que eu tenho que fazer um trabalho de casa de português naquele horário, porque a professora passou na reunião, enfim, então é super, super, super interessante quando você traz essa comunicação prévia, porque eles se soltam de forma mais segura. Você participou em algum momento e você não soltou e depois exige que ele faça, porque ele é dependente ainda, né? Mas é bom que eles tenham que buscar a informação, autonomia para a vida toda, com certeza. Essa é a intenção, né? Então é isso que eu queria que vocês, né, tivessem de consciência, tá certo? Esse é o meu objetivo. Eu espero que realmente tenha sido útil. Eu vou estar aqui fechando um bocadinho mais cedo essa live aula, tá certo? Me manda os comentários, me manda qualquer necessidade, qualquer pergunta também por direct, onde quer que vocês me encontrem. E a gente vai se encontrar amanhã nesse mesmo horário, tá certo? Depois eu compartilho aqui quais vão ser os conteúdos, o que é que a gente vai fazer no sábado e domingo para vocês virem por aqui também, tá joia? Obrigada, amor. Olha, cheiro imenso no coração, a live vai ficar salva e compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que podem ajudar de alguma forma, tá certo? Se vocês acharem que podem ajudar, contribuam na vida dessa pessoa, para que elas montem uma rotina, para que a organização de casa concilie com a organização de trabalho com elas e funcione, né? Faça a vida delas ficar mais fácil, tá bom? Beijo imenso no coração de cada um de vocês, tá? Beijo, amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Tchau, tchau.